Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Hoje é dia 9 de abril e a gente vai estar trabalhando hoje o módulo 6 da nossa apostila, tá? O módulo 6 da nossa apostila, ele é intitulado como Embriologia, tipos de ovos e segmentação. Bom, pessoal, antes da gente começar a falar dos tipos de ovos e segmentação, vocês vão saber que embriologia nada mais é uma ciência que estuda o desenvolvimento de um organismo, desde o ovo até o nascimento, tá? Então, a grosso modo, seria mais ou menos assim. A gente sabe que existe uma célula haploide de gameta masculino e uma célula haploide com gameta feminino, tá? Quando essas duas células se encontram, célula haploide masculina e célula haploide feminina, quando elas se encontram, há a formação de um ovo, de um zigoto, né? Que agora não é uma célula mais haploide, é uma célula diploide, é uma célula 2N, tá? Que vai começar a se desenvolver, vai começar a sofrer sucessivas mitoses e tudo mais, né? Então, no nosso caso, a nossa espécie humana, desde o momento que existiu a fusão, né, do gameta masculino com o gameta feminino, ocorreu a fecundação, desde este momento até o 9º mês, que é quando o bebê nasce, tudo que aconteceu dentro do útero da mulher, desde esse momento, dessa fusão do gameta masculino com o gameta feminino, e até a hora que o neném nasceu, isso tudo é embriologia. Então, todos os fenômenos de divisão, de multiplicação celular que acontecem dentro do útero da mulher, tudo isso é embriologia, tá? Hoje, especificamente, a gente vai estudar os tipos de ovos e a segmentação. Falei da mulher, tá, pessoal? Para vocês trazerem mais para a realidade de vocês, mas com todos os indivíduos que geram descendentes, desde a hora que ocorre essa fusão desses dois gametas até a hora que o indivíduo nasce, tudo é embriologia, com todos os seres vivos. Então, em embriologia, a gente vai estudar tipos de ovos, segmentação, gastrulação, neurulação, formação de mesoblasto, organogênese e anexos embrionários. Todos esses tópicos a gente vai estudar em embriologia. Hoje a gente vai se dedicar aos tipos de ovos e à segmentação, tá? A gente tem 4 tipos de ovos que a gente vai estudar e também 4 tipos de segmentação, tá, pessoal? As segmentações, eu já adianto aqui que elas são total ou parcial, tá? São os nomes mais fáceis de lembrar. Na total, a gente vai ter outras 2. E na parcial, a gente também vai ter mais 2. Então, no final, a segmentação, que também pode ser chamado de clivagem, tá? A gente tem 4 tipos de clivagem, 4 tipos de segmentação, tá? Tanto a total quanto a parcial, elas também têm outros nomes, vou falar já já para vocês, mas agora a gente vai falar dos tipos de ovos, tá? Os tipos de ovos é muito fácil da gente identificar porque eles são bem diferentes um do outro, tá? Então, trouxe aqui para vocês os 4 tipos de ovos, tá? Oligolesto, que também pode ser chamado de isolesto, heterolestos, que também pode ser chamado de mediolestos, teolestos ou megalestos e os centrolestos, tá? Eles são visivelmente bem diferentes um do outro, tá? E o que diferencia, tá? O que vai separar esses ovos em 4 ovos bem distintos é uma estrutura chamada vitelo, tá? O vitelo aqui para vocês visualizarem são esses pontinhos laranja, onde aqui nesse tipo de ovo a gente encontra pouco vitelo, onde aqui nesse tipo de ovo a gente encontra mais na parte inferior, aqui nesse tipo de ovo que ele é quase todo cheio de vitelo, e aqui onde o vitelo encontra mais centralizado. O vitelo, pessoal, é um material nutritivo que o embrião, que está lá dentro daquele ovinho, ele está se usando para se desenvolver. Então, não esqueçam, o vitelo é um material de nutrição que o embrião usa para se alimentar, né, para se desenvolver. Então, aqui ele vai ter pouco vitelo, aqui um pouquinho mais, aqui muito, e aqui o vitelo bem centralizado. Tá bom, pessoal? Não esqueçam dessa informação porque ela é muito importante, tá? Os oligolécitos, esse tipo de ovo aqui, também chamado de isolesto, a gente vai encontrar
Lá nos espongiários, quem tem esse tipo de ovo? Os espongiários, telenteriados, os equinodermos, os mamíferos. Olha só, os mamíferos têm esse tipo de ovo, tá? Então, é um ovo que apresenta uma pequena quantidade de vitelo, ó. Deixei ele bem separadinho, né? Só que esse vitelo que está espalhado nesse tipo de ovo, ele está espalhado de uma forma uniforme, de uma forma homogênea, tá? No ovo, pessoal, quando a gente falar em ovo, a gente sempre vai saber que um ovo ele tem um polo animal e ele sempre vai ter um polo vegetativo. Para todos os ovos, tá? Polo animal, polo vegetativo, polo animal, polo vegetativo, polo animal, polo vegetativo. Então, você consegue ver uma distribuição de vitelo mais homogênea. Em pequena quantidade, sim, mas é homogênea, né? O vitelo ele não está só no polo vegetativo e não só no polo animal, ele está distribuído no ovo como um todo. Então, é fácil de vocês identificarem esse tipo de ovo, tá? Do mesmo jeito que também é fácil de identificar um ovo que é heterolesto. Por quê? Porque ele tem um pouco mais de vitelo, né? Visivelmente a gente consegue ver uma concentração, uma quantidade maior de vitelo, só que não é uma distribuição homogênea, como a gente teve aqui, né? Homogênea porque está igual no ovo como um todo, aqui não está igual. Você consegue ver muito mais, é bem heterogêneo, distribuição heterogênea, que você consegue ver nitidamente que existe muito mais vitelo no polo vegetativo do que no polo animal, tá? Quem que tem esse tipo de ovo, né? A gente encontra ovos heterolestos em anfíbios, moluscos, vermes, tá bom? Partimos então para o terceiro tipo de ovo, que é os teolestos ou megalestos. Aqui então a gente consegue ver que tem mais vitelo que tudo, né? É um ovo muito rico em vitelo. Agora, gravem bem essa informação que eu vou dar para vocês que não tem na apostila. Quanto mais, não esqueçam disso nunca, anotem aí no caderno de vocês. Quanto mais vitelo um ovo tem, mais difícil, mais lenta é a divisão desse ovo. Tá, pessoal? Então, região onde tem muita concentração de vitelo, não tem divisão. Então, aonde que esse ovo vai dividir, no caso dos teolestos? Só nessa regiãozinha aqui, ó. Ele tem tanto vitelo daqui para baixo que ele não consegue se dividir. E quem que tem esse tipo de ovo, pessoal? Principalmente aves e peixes, tá? Então, as aves, a divisão do ovo dela se dá só nessa região aqui. Essa região parece um disquinho, certo? Então, a gente vai chamar essa região, a região dos ovos teolestes que se divide, é chamada de disco germinativo, tá? É um G aqui, tá? Disco germinativo. Parece um disquinho. Pessoal, tá começando a fazer um barulho, não sei se tá atrapalhando a gravação, aqui tô mexendo na pavimentação daqui da rua da minha casa, mas eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. Então, essa região de vitelo, aqui em laranja, não tem divisão. Onde vai ter divisão, que vocês vão ver já já, quando a gente falar de segmentação e clivagem, é só na região do disco germinativo. Tá bom, pessoal? E para terminar, o quarto tipo de ovo é o centrolesto, tá? Qual que é o centrolesto? Ele vai apresentar o vitelo bem concentrado ao redor do núcleo, né? Aqui é o nosso núcleo. Esse cinzinho aqui é o núcleo. Então, aqui também é núcleo. O vitelo, a parte em laranja, ele vai ficar bem concentrada no centro desse ovo, né? Em torno do nosso núcleo, tá? Ele é clássico, ele é típico, né? De artrópodes, principalmente da classe dos insetos. Tá bom, pessoal? Então, é assim que a gente diferencia os tipos de ovo, de acordo com a concentração e distribuição de vitelo. Tá? Onde o vitelo vai estar concentrado, a gente vai conseguir classificar o ovo. Vitelo todo no centro, centrolestos. Tá? Um ovo cheio de vitelo, com muito vitelo, só um pedacinho, só um disquinho sem vitelo, teolestos.
tá? Esses dois são muito parecidos. Se o vitelo estiver só no polo vegetativo, é heterolestos. Se o vitelo estiver distribuído uniformemente no ovo, é oligolestos. Tá? Então, é o vitelo que vai determinar a divisão, os tipos de ovos. Segmentação ou clivagem é o nosso próximo tópico. Pessoal, a gente vai pensar em segmentação, a gente vai pensar em clivagem como divisão, segmentos, segmentação, como o próprio nome está dizendo. Tá? Então, é um ovo, ele dar sequência a mais ovos. Tá? A segmentação ou clivagem, como eu coloquei aqui para vocês, ela pode ter dois nomes, né? Dois tipos. Ou ela é total ou ela é parcial. Tá? Porém, ela também pode ser substituída por outros nomes. Vamos lá ver quais são. Vamos começar primeiro pela total. A segmentação total, ela também pode ser chamada de holoblástica, tá? Então, se vocês encontrarem em algum vestibular aí, ou prova, Enem, como holoblástica, ela é a total. A total, ela pode ser dividida em igual ou desigual. Então, vamos tratar primeiro a igual. Nosso esqueminha. Então, a gente tem um ovo. Nosso ovo, né? Aqui nesse caso, um ovo oligolesto, tá, pessoal? A gente consegue identificar que é um ovo oligolesto. E esse ovo, ele vai sofrer uma primeira divisão, tá? Se eu sofrer uma divisão, o ovo inteiro se dividiu em dois, fez a primeira segmentação dele. Então, nessa primeira divisão, ele deu origem a dois blastômeros. Então, o ovo, ele sofreu uma divisão, ele se tornou um blastômero. Na segunda divisão, eram dois, foram divididos, os dois dividiram por dois, ele deu origem a 4 blastômeros. Pessoal, observem que essa divisão, onde são idênticos, a gente chama de mitose. Então, esse ovo vem sofrendo divisões mitóticas, tá? Olha a importância da gente saber o que é mitose agora, né? Diferenciar mitose de meiose. O ovo, ele foi dividido igualzinho aqui, ele sofreu a primeira divisão, ele teve esse resultado, ele deu origem a 2 blastômeros, fez a primeira mitose. Quando ele fez a segunda mitose, eram 2, foram divididos aqui ao meio, tiveram 4 blastômeros. Eu fiz essa identificação aqui para vocês observarem que essa divisão, ela está acontecendo de modo longitudinal. Tá? Eles estão se dividindo em pezinho, de forma longitudinal. Primeira divisão, 2 blastômeros. Segunda divisão, 4 blastômeros. Na terceira divisão, ela não é mais uma divisão longitudinal, porque senão eles iam estar divididos de forma longitudinal. E eles foi uma divisão transversal. Então, de 4 blastômeros, teve uma divisão transversal e agora nós temos 8 blastômeros. Certo, pessoal? E vão tendo a quarta divisão, uma quinta divisão. Então, assim, aí começa a intercalar. Divisão longitudinal, transversal. Longitudinal, transversal. Vão tendo sucessivas divisões de 8 blastômeros. Vão ser multiplicados por 2. Né? 16, depois 16, 32, 64, e eles vão se multiplicando, vão se dividindo, e nessa divisão, esse intercalo de divisão longitudinal e transversal, até nós chegarmos no nosso primeiro estágio embrionário, deixa eu tirar aqui, nosso primeiro estágio embrionário, que a gente chama de mórula. Essa estrutura aqui, eles chamam de mórula porque diz que parece uma amora, tá? Né? Quem já comeu uma amorinha aí sabe que são várias célulazinhas, né? Então, eles chamam essa estrutura de mórula, que é o primeiro estágio embrionário do ovo, tá? Ele foi se dividindo e a gente chegou nesse estágio de mórula. As divisões, elas vão continuar, tá? Esse processo de divisão, ele vai continuar acontecendo. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer algo muito importante para o indivíduo. Essas células centrais aqui da mórula, durante essas divisões, elas vão indo para a periferia. O que é para a periferia? Para o redor, tá?
Então, essas células que estavam aqui no centro, elas vão começar a migrar para a periferia. E o centro vai ficar uma cavidade líquida, tá? E aí, o que vai acontecer? A gente vai formar a estrutura chamada blástula, que é o próximo estágio embrionário, tá? Como que a gente sabe que a gente chegou na blástula, que a gente chegou nesse novo estágio embrionário? Quando a gente encontrar essa estrutura aqui, que a gente vai chamar de blastoderma, que era a mórula, as células da mórula que foram para a periferia, né? A blastoderma, e formou essa cavidade líquida aqui no meio, que é a blastocela. E aí a gente chegou na blástula. Tá bom, pessoal? E assim a gente conclui a segmentação holoblástica igual. Agora a gente vai continuar falando da segmentação holoblástica ou total, porém desigual. Bom, pessoal, essa clivagem ela é muito parecida com a anterior. A gente vai ter um ovo, que ele vai sofrer uma primeira divisão e uma segunda divisão. Até esse momento, a gente vê muita similaridade, tá? Porque também é uma divisão longitudinal, perpendicular, né? Um ovo deu origem a 2, que vai dar origem a 4 blastômeros. Terceira divisão, não sei se vocês conseguem ver, mas ela acontece aqui, ó. Então, ela também é uma divisão transversal. Mas é aqui que a gente vai ter observar a primeira diferença da segmentação total igual da desigual, tá? Na anterior, quando a gente teve a terceira divisão, vou voltar aqui, a gente deu origem a 8 blastômeros, que foi dividido de maneira transversal, mas esses blastômeros, que somam 8, eles são idênticos, são iguais, né? Pelo menos eu tentei fazer iguais aqui nos desenhos. E aqui a gente não tem essa similaridade, essa semelhança, né? A gente consegue observar que os blastômeros que ficaram na parte de baixo, que a gente chama de polo vegetativo, eles são maiores, olha aqui, eles são maiores do que os que ficaram no polo animal, na parte superior, tá? Então é aqui que a gente vai encontrar a primeira diferença, tá? Então, esses 4 blastômeros que ficaram no polo animal, que é o polo superior, a gente vai chamar eles de micrômeros. Que eles são menores, tá? E no polo vegetativo, macrômeros. Micro de pequeno, macro de grande. As divisões vão continuar acontecendo daquele mesmo molde, intercalado. Longitudinal, transversal, longitudinal, transversal. A diferença é que agora nós vamos ter micrômeros e macrômeros. E a gente chega à estrutura blástula, tá? Essa que é a estrutura blástula, que é, como eu disse na anterior, que a blástula é o primeiro estágio embrionário, certo? A gente chegou na estrutura blástula e aqui a gente fez um corte nessa blástula, aqui para a gente ver essa blástula por dentro, né? Deixa eu completar aqui é polo animal, só para a gente não esquecer, e aqui é o polo vegetativo. Pessoal, o que a gente consegue observar nessa blástula em corte, né? Quando essa blástula ela foi cortada? A gente consegue... Lembra da blastocela? Que é aquela cavidade? Deixa eu pegar aqui o anterior. Ó, a blastoderma é a periferia e a blastocela é a cavidade líquida. Aqui nós também temos blastocela. Quem que é a blastocela aqui no nosso desenho? Olha aqui a cavidade. Blastocela. Tá? Então tem cavidade a blastocela. Quando a gente fez o corte na blástula, a gente encontra a blastocela.
essa blastocélula, ela está deslocada mais para o polo animal, tá? Mais para a parte de cima do ovo, porque aqui para baixo vai ter mais células, né? Mais blastômeros. Então a blastocélula, ela está mais inclinada, ela está mais deslocada para o polo animal. A blastoderma, ela vai aparecer em micrômeros, que são aqui, ó, células pequenininhas. Olha elas aqui, ó. Aqui é a nossa blastoderma, tá? E o polo animal, que é a parte de baixo, é o nosso polo vegetativo com as células maiores, que são os macrômeros. Ó, os macrômeros grandes, ó, os macrômeros grandes aqui. Os micrômeros, os micrômeros. Então, o micrômero, essa camadinha aqui de micrômeros, eles formam a blastoderma. Tá bom, pessoal? A blastocélula é a nossa cavidade aqui, certo? Como que a gente consegue, então, diferenciar a questão dos ovos, né? Qual ovo faz a segmentação total, igual e desigual? Total, ovo oligolesto, tá? Parcial, heterolesto, porque eles têm mais vitelo, certo, pessoal? Então, quem faz esse tipo de segmentação total, desigual? Ovos heterolestos. Quem tem ovos heterolestos. E quem tem esse, que tem pouco vitelo, né? Quem tem esses heterolestos, esse tipo de ovo, né? Todos os peixes, anfíbios, tá? Que faz esse tipo de segmentação, esse tipo de clivagem, tá? Alguns oligolestos também fazem essa segmentação desigual, tá? Mas a grande maioria são os ovos do tipo heterolestos, tá? Que são os peixes e os anfíbios. Agora, voltando aqui, a gente terminou a segmentação total, a gente vai para a segmentação parcial. A segmentação parcial, pessoal, ela também pode ser chamada de segmentação meroroblástica, mas o nome é muito mais difícil, né? Então, uma segmentação meroroblástica ou parcial, ela pode ser discoidal ou superficial. Então, vamos falar inicialmente de discoidal. Ó, aqui eu fiz um desenho do ovo, você olhando ele de lado, né? Parece uma colmeia. E aqui, você olhando ele por cima. Vocês lembram, deixa eu achar aqui, que quando a gente estava falando dos ovos, né? Eu apresentei para vocês esse tipo de ovo aqui que tinha muito vitelo, e onde não tinha vitelo é onde formava o disco vegetativo, que é o ovo teolestos. Olha ele aqui, tá? Então, quem faz esse tipo de segmentação parcial, discoidal, é os ovos teolestos ou megalestos, né? Quem tem eles? As aves, alguns répteis, tá? Lembra também quando eu falei que quando tem muito vitelo, a divisão é mais lenta, não tem divisão aonde tem muito vitelo? Então, aqui nesse ovo, onde que vai acontecer a divisão? Só nessa região de disco, aqui, ó, só nessa região de disco. Aqui não vai ter divisão, porque tem muito vitelo, tá? Então, as aves não fazem essa divisão do ovo como um todo, porque tem muito vitelo. Então, onde vai ter divisão? Só nessa região do disco, que a gente está olhando aqui por cima agora, tá? Vamos dar sequência aqui. Ainda olhando de lado, ó, o ovo com bastante vitelo. E aqui, olhando por cima, a gente teve a primeira divisão. O núcleo era um núcleo, se tornou 2. Aqui, mais uma divisão. De 2, ele se tornou 4. Ó, aqui é o ovo cheio de vitelo. Só não desenhei, mas se apeguem nesse aqui, ó. Tinham 4, agora nós temos 8. Ó a cavidade, lembra como é que chama a cavidade? E por fim, a divisão total com 16, tá? Olhando por cima. E aqui a gente teria o desenho do ovo cheio de vitelo. Aqui não acontece nada, tá? Não acontece nada porque tem vitelo. Mas o que aconteceu aqui?
Pessoal, a gente tem uma cavidade aqui agora. Como é que chama a cavidade? Toda vez que a gente tem uma cavidade, é blastocela, tá? A blastocela, ela tá entre o vitelo, que é aqui em laranja, e as divisões, olhando aqui por cima, nosso núcleo foi dividindo, ele formou quem? Quem que as divisões formam? Ele forma a blastoderma, né? Que ela aconteceu aonde? Só no disco germinativo, tá? Então, nessa situação, a blastoderma, né, que foi formada aqui, deixa eu pôr a setinha aqui mais para baixo. Blastoderma, nessa situação, que ela acontece só dentro do disco, ela pode também chamar blastodisco. Tá bom, pessoal? Mas só quando acontece essa divisão dentro do disco, tá? Aqui a gente tá olhando por cima e aqui um olhar de lado, tá? Essas multiplicações formaram essa blastoderma aqui, tá? A cavidade, blastocela. E aqui para baixo é o vitelo, porque onde tem vitelo não tem divisão, tá? Por que ela chama parcial discoidal? Ela chama parcial porque ela não tem a divisão do ovo como um todo, como acontecia nos outros. Ela é parcial, ela só acontece na região discoidal. E por que é discoidal? Porque acontece só nessa região do disquinho, certo? Para a gente terminar, a gente vai falar da segmentação ou clivagem meroblástica ou parcial, tida como superficial, tá? Que é a nossa última aqui. Bom, o ovo, muito fácil da gente identificar ele, que é o centrolesto, né? Que é aquele que o vitelo fica bem no centro, em volta do ovo, tá? Peraí só um pouquinho, pessoal, dá um pause.